Eu sou o número 4, capítulo 11. Imagens me tomam de assalto em momentos aleatórios, normalmente quando menos espero por elas. Às vezes são pequenas e rápidas. Minha avó segurando um copo de água e abrindo a boca para dizer alguma coisa, mas nunca sei quais são suas palavras, porque a cena desaparece tão depressa quanto surgiu. Às vezes são mais demoradas, mais vivas. Meu avô me empurrando em um balanço. Posso sentir a força em seus braços quando ele me impulsiona. As borboletas no estômago quando vou cada vez mais alto. O vento leva minha risada, então a imagem desaparece. Às vezes lembro explicitamente as imagens de meu passado. Lembro-me de ter feito parte delas. Mas outras vezes elas são tão novas para mim que é como se nunca houvessem acontecido. Na sala de estar, enquanto Henry esfrega o cristal lórico em meus braços e eu mantenho as mãos suspensas sobre o fogo, vejo o seguinte: sou pequeno, tenho 3 anos, talvez 4, e estou correndo pelo jardim de grama recém-aparada. Do meu lado vejo um animal, uma criatura parecida com um cachorro, mas com um pelo igual ao de um tigre. Sua cabeça é redonda, seu corpo se equilibra sobre pernas curtas. É diferente de qualquer outro animal que já vi. Ele se abaixa, preparando-se para pular em mim. Não consigo parar de rir. Então ele pula. Eu tento pegá-lo, mas sou muito pequeno e nós dois caímos na grama. Nós lutamos. Ele é mais forte do que eu. Ele salta no ar e, em vez de cair de volta no chão como é esperado que aconteça, ele se transforma em uma ave e voa em torno de mim, acima de mim, mantendo-se fora de meu alcance. Ele descreve círculos, depois mergulha, passa entre minhas pernas, aterrissa uns 6 metros distante de mim. Ele se transforma em um animal que parece um macaco sem cauda, e novamente abaixa-se e pula sobre mim. Nesse momento, um homem aparece no jardim. Ele é jovem e veste um traje de borracha azul e prata, que se ajusta ao corpo, uma roupa que já vi em mergulhadores. Ele fala comigo em um idioma que não entendo. Diz o nome Hadley e aponta para o animal. Hadley corre para ele, mudando de forma mais uma vez de macaco para algo maior, uma espécie de urso com juba de leão. Os dois têm agora a mesma altura, e o homem coça a parte inferior do queixo de Hadley. Meu avô sai da casa. Ele parece jovem, mas sei que deve ter 50 anos pelo menos. Ele troca um aperto de mão com o homem. Os dois conversam, mas não consigo entender o que estão dizendo. Então o homem olha para mim, sorri, levanta a mão e de repente estou fora do chão, voando. Hadley me segue em sua forma de pássaro. Tenho total controle de meu corpo, mas o homem controla a direção em que sigo, movendo a mão para a direita ou para a esquerda. Hadley e eu brincamos no ar. Ele me cutuca com seu bico e eu tento agarrá-lo. E de repente meus olhos se abrem e a imagem desaparece. Seu avô podia ficar invisível quando decidia. Ouço Henry dizer e fecho os olhos novamente. O cristal continua subindo por meu braço, espalhando o repelente ao fogo pelo resto do corpo. Um dos legados mais raros. Um poder que só se desenvolve em 1% de nosso povo, e ele era uma dessas pessoas. Podia ficar invisível e tornar invisível tudo que tocasse. Certa vez ele quis fazer uma brincadeira comigo. Antes de eu saber quais eram os legados dele, você tinha 3 anos, e eu estava começando a trabalhar com sua família. Havia ido à sua casa pela primeira vez no dia anterior, e quando subi a colina para meu segundo dia de trabalho, a casa não estava lá. Havia uma entrada e um carro, e a árvore, mas não havia casa. Cheguei a pensar que estava ficando maluco. Continuei andando e passei pelo local. Depois quase tive certeza de que havia ido muito longe. Voltei e vi, a certa distância de onde eu estava, a casa que eu jurava que não estava lá antes. Então caminhei de volta, mas quando cheguei bem perto, a casa desapareceu novamente. Fiquei ali, parado, olhando para o local onde sabia que ela deveria estar, vendo apenas as árvores que existiam atrás dela. Segui adiante. Só quando passei pela 3ª vez diante da casa, seu avô fez a casa reaparecer definitivamente. Ele não conseguia parar de rir. Passamos 1 ano e meio rindo sempre que lembrávamos daquele dia, e continuamos
e continuamos rindo disso até o fim. Quando abro os olhos, estou de volta ao campo de batalha. Mais explosões, fogo, morte. Seu avô era um bom homem, Henry diz. Ele adorava fazer as pessoas rirem. Amava contar piadas. Não creio que jamais tenha existido um dia em que eu tenha saído de sua casa sem sentir a barriga doer de tanto rir. O céu se tingiu de vermelho. Uma árvore é arrancada do chão e corta o ar, arremessada pelo homem no macacão azul e prata, aquele que via em nossa casa. Ele derrota 2 mogadorianos e sinto vontade de vibrar com a vitória. Mas de que adianta comemorar? Por maior que seja o número de mogadorianos que vejo morrer, o desfecho do dia ainda será o mesmo. Lorienos serão derrotados, todos serão mortos, eu serei enviado à terra. Nunca vi o homem perder a calma. Quando todos ficavam nervosos, quando o estresse dominava todo mundo, seu avô mantinha calma. E era normalmente nesses momentos que ele contava as melhores piadas, e de uma hora para outra, todos voltavam a rir. As bestas menores atacam as crianças, elas são indefesas, algumas segurando nas mãos as estrelinhas para a celebração. E é assim que estamos perdendo. Só alguns poucos lorienos lutam contra as feras e o restante está tentando salvar as crianças. Sua avó era diferente. Era quieta e reservada, muito inteligente. Seus avós se completavam dessa maneira. Seu avô era o relaxado e brincalhão, e sua avó trabalhava nos bastidores para tudo transcorrer sempre conforme o planejado. Ainda posso ver no céu o rastro azul de fumaça da nave que nos leva à terra. Os 9 e seus guardiões. A presença da nave perturba os mogadorianos. E havia Juliane, minha esposa. Ao longe acontece uma explosão, um som parecido com o de um foguete, como os que são lançados da terra. Outra nave surge no ar, deixando atrás dela um rastro de fogo. Lentamente, no início, depois ganha velocidade. Estou confuso. Nossas naves não usam fogo para o lançamento, não usam gasolina ou óleo. Elas emitem uma pequena descarga de fumaça azul, que se forma a partir dos cristais usados como combustível. Nunca desprendem fogo como a que acabei de ver. A segunda nave é lenta e desajeitada comparada à primeira, mas consegue ganhar atitude e velocidade. Henry nunca mencionou uma segunda nave. Quem está dentro dela? Para onde ela vai? Os mogadorianos gritam e apontam em sua direção. Novamente percebo que são nervosos, e por um momento os lorienos atacam. Ela possuía os olhos mais verdes que jamais vi, brilhantes como esmeraldas, e um coração que era tão grande quanto o próprio planeta. Estava sempre ajudando outras pessoas. Constantemente adotava animais, que mantinha como bichinhos de estimação. Nunca vou entender o que ela viu em mim. A besta maior voltou, aquela com os olhos vermelhos e os chifres enormes. Barba misturada com o sangue pinga de seus dentes afiados, tão grande que nem cabem na boca. O homem do macacão azul e prata está em pé diante da criatura. Ele tenta erguer a besta com seus poderes e a levanta alguns metros do chão, mas, mesmo com todo o esforço que faz, não vai além disso. A fera ruge, treme e cai. Ela tenta combater os poderes do homem, mas não é capaz de superá-los. O homem a levanta novamente. Suor e sangue brilham, iluminados pelo luar que banha seu rosto. Ele faz um movimento com as mãos, e a besta cai de lado. O chão treme, trovões e raios enchem o céu, mas não há chuva. Ela dormia tarde, e eu sempre acordava antes dela. Ia me sentar na sala e lia o jornal. Fazia o café, saía para caminhar. Algumas vezes, quando eu voltava, ela ainda estava dormindo. Eu ficava impaciente, não conseguia esperar para começar o dia juntos. Ela me fazia sentir bem, simplesmente por estar por perto. Eu tentava acordá-la. Ela puxava as cobertas sobre a cabeça e resmungava. Quase todas as manhãs, a mesma rotina. A besta se debate, mas o homem está no controle. Outros guardes juntam-se a ele, e todos usam seus poderes contra a criatura descomunal. O fogo e raio caindo sobre ela, raios lasers vindo de todas as direções. Alguns guardes estão causando danos invisíveis, mantendo-se afastados e de mãos dadas em total concentração.
e de repente se forma uma tempestade, uma nuvem imensa que cresce e brilha no céu limpo, e há nela algum tipo de energia. Todos os guardas se dedicam a essa tarefa, todos ajudam a criar essa nuvem de cataclismo, e então um último intenso raio de luz desce do céu e atinge a fera caída no chão, e ali ela morre. O que eu poderia fazer? O que alguém poderia fazer? Éramos 19 naquela nave. Vocês, 9 crianças, nós, os 9 sem-pães, escolhidos simplesmente por estarmos em um determinado lugar naquela noite, e o piloto que nos trouxe até aqui. Nós, sem-pães, não podíamos lutar, e não teríamos feito nenhuma diferença se pudéssemos. Os sem-pães são burocratas. São treinados para administrar o planeta e mantê-lo funcionando, ensinar, treinar os novos guardas e capacitados para entender e manipular seus poderes. Nunca fomos preparados para a guerra. Teríamos sido inúteis ali. Teríamos morrido como os outros. Tudo o que nos restava fazer era partir, ir embora com vocês e sobreviver para um dia restaurar a glória do mais lindo planeta em todo o universo. Feche os olhos e quando os abra novamente, a batalha acabou. Fumaça se ergue do chão coberto por mortos e feridos em agonia. Árvores arrancadas, florestas queimadas, tudo destruído. Não há nada em pé, exceto os poucos mogadorianos que viveram para contar a história. O sol se ergue ao sul e um brilho pálido começa a banhar a terra mergulhada em sangue. São pilhas de corpos, nem todos intactos, nem todos inteiros. Sobre um dos montes está o homem de prata e azul, morto como os outros. Não há marcas discerníveis em seu corpo, mas ele está morto mesmo assim. Meus olhos se abrem repetidamente. Não consigo respirar e minha boca está seca, áspera. Aqui, diz Henry. Ele me ajuda a levantar da mesinha de centro. Leva-me até a cozinha e puxa uma cadeira para mim. Lágrimas inundam meus olhos, embora eu tente piscar para mandá-las embora. Henry me dá um copo de água e eu bebo tudo sem parar para respirar. Devolvo o copo vazio e ele o enche com mais água. Estou de cabeça baixa, ainda respirando com dificuldade. Bebo o segundo copo de água e só então olho para Henry. Por que nunca me falou sobre uma segunda nave? Pergunto. Do que está falando? Havia uma segunda nave. Onde? Em Lórien. No dia em que partimos, uma segunda nave decolou logo depois da nossa. Impossível, ele diz. Por que impossível? Porque as outras naves foram destruídas. Eu vi com meus próprios olhos. Quando os mogadorianos chegaram, a primeira coisa que fizeram foi atacar nossos portos. Viajamos na única nave que sobreviveu à ofensiva. Foi um milagre termos conseguido sair de lá. Eu vi uma segunda nave. Estou dizendo que vi. E não era como as outras. O combustível que a movia deixava uma trilha de fogo. Henry me observa com atenção. Ele está pensativo, com a testa marcada por uma ruga. Tem certeza, John? Sim. Ele se inclina na cadeira. Olha pela janela. Bernicousa está no chão, olhando para nós dois. Ela saiu de Lórien, acrescento. Eu a vi desaparecer no céu. Isso não faz sentido, Henry comenta. Não vejo como pode ser possível. Não havia sobrado nada. Havia restado uma segunda nave. Ficamos sentados por um bom tempo, os dois em silêncio. Henry? Sim. O que havia naquela nave? Ele me encara. Não sei. Realmente não sei. Estamos sentados na sala de estar, olhando para o fogo na lareira. Bernicousa está em meu colo. Um crepitar ocasional da lenha queimando rompe o silêncio. Ligar, eu digo, e estalo os dedos. Minha mão direita se acende. Não tão brilhante quanto antes, mas perto disso. No pouco tempo desde o início do treinamento, já aprendi a controlar o brilho. Posso concentrá-lo, torná-lo mais amplo e difuso, como a luz de uma casa, ou torná-lo um feixe dirigido, como a luz de uma lanterna. Minha capacidade de manipular a luz aumenta mais depressa do que eu esperava. A mão esquerda ainda brilha menos do que a direita, mas a está alcançando. Estalo os dedos e digo, ligar, só para me exibir. Mas não preciso de nada disso para controlar ou acender a luz. Acontece dentro de mim, simplesmente. E é tão fácil quanto mover um dedo ou piscar um olho. Não requer esforço. Quando acho que os outros legados vão se desenvolver? Pergunto.
Henry ergue os olhos do jornal. Logo, responde. O próximo deve começar em até um mês, seja qual for. Você precisa ficar atento. Nem todos os poderes serão óbvios como o que surgiu em suas mãos. Quanto tempo vai levar para todos aparecerem? Ele dá de ombros. Às vezes, tudo se completa em 2 meses. Às vezes, leva até 1 ano. Varia de guarde para guarde. Mas leve quanto tempo levar. Seu maior legado será o último a se desenvolver. Fecho os olhos e me reencosto no sofá. Penso em meu maior legado, aquele que me permitirá lutar. Não tenho certeza de qual quero que seja. Lasers? Controle da mente? Capacidade de controlar o clima, como fazia o homem no macacão azul e prata? Ou eu quero algo mais sombrio, sinistro, como o poder de matar sem tocar? Deslizo a mão pelas costas de Bernie Kosar. Olho para Henry. Ele está usando uma touca de dormir e um par de óculos que fica pendurado na ponta de seu nariz, lembrando um rato de livro infantil. Por que estamos na pista de pouso naquele dia? Eu quero saber. Estávamos lá para uma apresentação, um show aéreo. Quando acabou, fomos visitar algumas aeronaves. Só por isso, ele olha para mim e afirma com um movimento de cabeça, mas engole em seco. Isso me faz pensar que ele está escondendo alguma informação de mim. Bem, como foi decidido que nós partiríamos? Pergunto. Quero dizer, um plano como esse não pode ter sido criado em poucos minutos, não é? Só decolamos 3 horas depois do início da invasão. Não lembra nada do que aconteceu? Muito pouco. Encontramos seu avô na estátua de Pitacos. Ele me entregou você e me disse para levá-lo à pista de pouso, porque lá estava a nossa única chance. Havia um espaço subterrâneo à pista. Ele contou que sempre existira um plano de emergência, caso ocorresse alguma situação como a que estava acontecendo. Mas o plano nunca fora levado a sério, porque a ameaça de um ataque sempre parecera ridícula. Como seria ridículo pensar nisso aqui na Terra? Se você dissesse a qualquer humano agora que há uma ameaça de ataque alienígena, ele riria de você. Em Lórien não foi diferente. Perguntei como ele sabia sobre o plano, e ele não respondeu. Apenas sorriu e se despediu. Faz sentido que ninguém soubesse sobre o plano, ou que só alguns poucos soubessem. Eu movimento a cabeça numa resposta afirmativa. Então, do nada, vocês criaram um plano para vir à Terra. É claro que não. Um dos anciões do planeta nos encontrou na pista de pouso. Foi ele quem fez o feitiço lórico que marcou seus tornozelos e os uniu. E quem deu a cada um de vocês um amuleto. Ele disse que vocês eram crianças especiais, abençoadas. E dali deduzi que ele queria dizer que vocês tinham uma chance de escapar. Originalmente, planejamos decolar com a nave e esperar no espaço aéreo pela invasão. Esperar nosso povo reagir e vencer. Mas isso não aconteceu. Ele faz uma pausa e suspira, depois continua. Ficamos em órbita durante 1 semana. Foi o tempo necessário para os mogadorianos roubarem tudo de Lórien. Depois disso, ficou claro que não haveria mais qualquer possibilidade de reverter a situação, e então seguimos para a Terra. Porque ele não criou um feitiço para nenhum de nós poder ser morto, independentemente dos números. Há sempre um limite para o que pode ser feito, John. Você está falando sobre invencibilidade, e isso é impossível. Eu concordo com o movimento de cabeça. O feitiço tem suas limitações. Se um dos mogadorianos tentar nos matar fora da ordem numérica, a lesão será causada nele. Se alguém tentasse me matar com um tiro na cabeça, a bala atingiria a cabeça do próprio atirador. Mas agora tudo mudou. Agora, se me pegarem, eu morro. Fico em silêncio por um momento, pensando nisso tudo. A pista de pouso, o único ancião remanescente em Lórien, Loridas, aquele que criou o feitiço que nos protege, agora morto. Os anciões foram os primeiros habitantes de Lórien, aqueles que fizeram do planeta o que ele foi. Havia 10 deles no início, e eles continham todos os legados no grupo. Tão antigos, há tanto tempo que mais parecem um mito do que algo baseado em realidade. Com exceção de Loridas, ninguém sabe o que aconteceu aos outros, se foram mortos. Tento lembrar como foi ficar em órbita, em torno do planeta, esperando para ver se poderíamos voltar, mas não me lembro de nada disso. Recordo fragmentos da viagem. O interior da nave em que viajamos era redondo e aberto, exceto pelos 2 banheiros, que tinham portas. Havia camas em um lado,
em um lado, o outro era reservado para a prática de exercícios e jogos, para não ficarmos muito entediados. Não me lembro de como eram os outros. Não me lembro de que brincávamos. Lembro-me de sentir enfadado. Um ano inteiro trancado em uma nave com outros 17 e o piloto. Havia um bicho de pelúcia com quem eu dormia à noite. E mesmo sabendo que essa lembrança não deve corresponder à realidade, eu me recordo de que o bicho brincava comigo. Henry? Sim. Eu vejo imagens de um homem vestindo um macacão azul e prata. Eu o vejo em nossa casa no campo de batalha. Ele era capaz de controlar o clima. E depois eu o vi morto. Henry faz um movimento afirmativo com a cabeça. Toda vez que você viaja de volta, só vê as cenas que são relevantes para você. Ele era meu pai, não era? Sim. Ele não devia ir vê-lo com muita frequência, mas ia. Estava sempre por perto. Eu suspiro. Meu pai lutou com coragem, matou a besta e muitos soldados. Mas o final não foi suficiente. Temos realmente alguma chance de vencer? Como assim? Fomos derrotados com muita facilidade. Que esperança existe para um final diferente se formos encontrados? Mesmo quando todos nós tivermos desenvolvido nossos poderes e quando finalmente estivermos juntos e podermos lutar, que esperança temos contra coisas como aquela? Esperança? Ele diz. Sempre há esperança, John. Novos acontecimentos ainda são aguardados. Nem toda a informação já foi divulgada. Não perca a esperança ainda. Ela é a última coisa que se vai. Quando você a perde, já perdeu tudo. E quando você pensa que tudo está perdido, quando tudo é sinistro e sombrio, sempre há esperança. Capítulo 12. Henry e eu vamos à cidade no sábado para o desfile de Halloween, quase 2 semanas após termos chegado em Paradise. Acho que a solidão começa a nos incomodar. Não que não estejamos habituados a ela, estamos, mas a solidão em Ohio é diferente da solidão na maioria dos lugares. Há certo silêncio nela, certo isolamento. É um dia frio, com o sol espiando intermitentemente por entre nuvens brancas que deslizam no céu. A cidade está muito agitada. Todas as crianças estão fantasiadas. Compramos uma coleira para Bernie Kosar, que está usando uma capa de super-homem e tem um S grande no peito. Ele não parece impressionado com sua fantasia, e nem é o único cachorro vestido de super-herói. Henry e eu paramos na calçada na frente do Hug Beer, o restaurante que fica bem no centro da cidade, para assistirmos ao desfile. Na janela da frente, alguém prendeu um recorte do jornal Gazette com um artigo sobre Mark James. Na foto, ele aparece em pé no campo de futebol americano, usando seu agasalho do time com os braços cruzados, o pé direito apoiado na bola e um sorriso confiante e irônico no rosto. Até eu tenho de admitir que ele é impressionante. Henry percebe que estou olhando para o retrato. É seu amigo, não é? Ele pergunta sorrindo. Henry agora conhece a história, desde a quase briga por causa do armário cheio de esterco até minha paixão repentina pela ex-namorada de Mark. Desde que soube de tudo isso, ele só se refere a Mark como meu amigo, meu melhor amigo. Eu corrijo. A banda começa a tocar. Ela está na frente do desfile, seguida por vários carros com temas de Halloween. Um deles transporta Mark e alguns outros jogadores de futebol. Alguns eu reconheço das aulas, outros não. Eles jogam punhados de doce para as crianças. Então Mark me vê e cutuca o garoto ao lado dele. Kevin, aquele que acertei com uma joelhada no refeitório. Mark aponta para mim e diz alguma coisa. Os dois riem. É ele? Quer saber, Henry? Sim, é ele. Parece um valentão idiota. Eu disse... Atrás deles vêm as líderes de torcida, todas a pé e uniformizadas, com os cabelos presos, sorrindo e acenando para a multidão. Sarah caminha ao lado delas, tira fotos. Elas capturam em ação, enquanto pulam e realizam suas coreografias. Apesar de vestir jeans e não usar maquiagem, ela é muito mais bonita do que qualquer uma delas. Temos conversado cada vez mais na escola, e não consigo parar de pensar nela. Henry percebe que a sigo com os olhos. É ela, não é?
É ela. Sarah me veio à cena, depois aponta para a câmera como se dissesse que gostaria de se aproximar, mas que quer tirar fotos. Eu sorrio e respondo com um movimento afirmativo de cabeça. Bem, diz Henry, eu certamente vejo onde está o encanto. Assistimos ao desfile. O prefeito de Paradise passa por nós, sentando no banco traseiro de um conversível vermelho. Ele joga mais doces para as crianças. Acho que hoje elas vão ficar muito agitadas. Sinto o toque em meu ombro e me viro. Sam Gold, qual é a nova? Ele encolhe os ombros. Não tenho nenhuma novidade de você. Também não. Estou aqui assistindo ao desfile. Este é meu pai, Henry. Eles trocam um aperto de mão. Henry diz: John me falou muito sobre você. É mesmo? Sam sorri, sem muito entusiasmo. Sim, é verdade. Henry faz uma pausa breve e um sorriso surge em seu rosto. Sabe? Estive lendo. Talvez você também tenha lido isso, mas... Sabia que os aliens sabem o motivo pelo qual temos tempestades? Eles a criam para entrar no planeta sem serem notados. A tempestade é uma distração. E as luzes que vemos, na realidade, são das espaçonaves que entram na atmosfera da Terra. Sam sorri e coça a cabeça. Não brinque, ele responde. Henry dá de ombros. Bem, foi o que eu ouvi. É claro, Sam confirma, muito inclinada a concordar com Henry. Bem, e você? Sabia que os dinossauros não foram realmente extintos? Os alienígenas ficaram tão fascinados por eles que os reuniram e os levaram para outro planeta. Henry balança a cabeça. Eu não sabia disso, responde. Sabia que o monstro do Lago Ness era, na verdade, um animal do planeta Trafalgar. Eles o puseram no lago para fazer um experimento, ver se ele sobreviveria, e ele conseguiu. Mas quando ele foi descoberto, os aliens tiveram de levá-lo de volta. E, por isso, ele nunca mais foi revisto. Eu rio, não da teoria, mas o nome. Trafalgar. Não existe nenhum planeta chamado Trafalgar. E eu gostaria de saber se Henry inventou o nome na hora. Sabia que as pirâmides do Egito foram construídas por aliens? Isso eu ouvi, sim. Henry reconhece sorridente. Ele se diverte, é claro, porque, embora não tenham sido construídas por aliens, as pirâmides do Egito foram feitas com a ajuda e conhecimento de Lorien. Sabia que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012? Sim, isso eu também ouvi. E é o suposto prazo de validade da Terra, o fim do calendário maia. Prazo de validade, interfiro. Como aquele, melhor consumir até impresso nas embalagens de leite? A Terra vai azedar? Eu rio da minha piada, mas Sam e Henry nem prestam atenção. Então Sam diz: sabia que os círculos nas plantações eram originalmente usados como ferramenta de navegação para a raça alienígena Agarian, mas isso foi há milhares de anos. Hoje eles são só criações de fazendeiros entediados. Eu ri outra vez. Tenho vontade de perguntar que tipo de pessoa inventa teorias de conspiração alienígena, se não fazendeiros entediados que criam círculos nas plantações, mas me contenho. E os Centaures, Henry indaga. Sabe alguma coisa sobre eles? Sam balança a cabeça. É uma raça de aliens que vive no centro da Terra. São beligerantes. Estão em constante discórdia interna. E quando eles estão em guerra civil, a Terra é afetada. E é então que ocorrem coisas como terremotos e erupções vulcânicas. O tsunami de 2004, tudo sobre a filha do rei Centauri, tudo porque a filha do rei Centauri havia desaparecido. Eles a encontraram? Eu pergunto. Henry balança a cabeça, olhando para mim, depois para Sam, que continua sorrindo com a brincadeira. Não, nunca. Teóricos acreditam que ela pode mudar de forma e que está vivendo em algum lugar da América do Sul. A teoria de Henry é tão boa que não acredito que ele a inventou em poucos momentos. Fico ali parada, pensando nela, embora eu nunca tenha ouvido falar em aliens chamados Centaures, mesmo sabendo com certeza que ninguém vive no centro da Terra. Você sabia, Sampara? Acho que Henry confundiu. E assim que essa ideia aparece do nada em minha cabeça, Sam diz algo tão assustador que uma onda de terror me invade. Sabia que os Mogadorianos buscam o domínio universal e que eles já destruíram o planeta e planejam destruir até agora? Eles estão aqui procurando as fraquezas humanas para usá-las contra nós quando a guerra começar.
Estou boquiaberto e Henry olha para Sam em silêncio, perplexo. Ele prende a respiração. Sua mão segura a xícara de café com força e tenho medo de que ele a quebre. Sam olha para Henry, depois para mim. O que é? Parece que vira um fantasma? Isso significa que eu venci? Onde você ouviu isso? Pergunto. Henry me olha com tanta intensidade que lamento não ter ficado em silêncio. Eu li em Eles estão entre nós. Henry ainda não consegue pensar em uma resposta. Ele abre a boca para falar, mas não diz nada. Então somos interrompidos por uma mulher pequena parada atrás de Sam. Sam, ela o chama, ele se vira. Onde esteve? Ele responde com descaso. Estava bem aqui. A mulher suspira, depois olha para Henry. Oi, eu sou mãe de Sam. Henry, ele se apresenta apertando a mão dela. É um prazer conhecê-la. Ela regala os olhos numa reação surpresa. Alguma coisa na voz ou no sotaque de Henry a entusiasma. Ah bon, vous parlez français? C'est super. J'ai personne avec qui je peux parler ex-français depuis longtemps. Henry sorri. Desculpe. Lamento, mas não falo francês. Sei que meu sotaque dá essa impressão. Não? Ela fica decepcionada. Ora. E eu pensando que a cidade finalmente recebia um pouco de dignidade. Sam olha para mim e revira os olhos. Muito bem, Sam. Agora vamos, ela anuncia. Ele olha para nós. Vocês vão ao parque e a corrida de carroças? Eu olho para Henry e depois para Sam. Sim, é claro, respondo. E você? Ele dá de ombros. Bem, tente nos encontrar lá, se puder, sugiro. Ele sorri e assente. Tudo bem, legal. É hora de ir, Sam. E talvez você não possa ir à corrida. Preciso de sua ajuda em casa, diz a mãe. Sam até ameaça dizer algo, mas ela se vira e começa a se afastar. Sam segue. Mulher agradável? Henry comenta com sarcasmo. Como inventou tudo aquilo, quero saber. A multidão começa a se mover pela rua principal, afastando-se da praça. Henry e eu seguimos para o parque, onde servem cidra e comida. Quando se mente por muito tempo, a coisa vai ficando natural. Concordo com a cabeça. Então, o que você acha? Ele respira fundo e exala. A temperatura está suficientemente baixa para eu poder ver a nuvem formada por seu hálito. Não tenho ideia. Não sei mais o que pensar. Ele me pegou desprevenido. Ele nos pegou desprevenido. Vamos ter de dar uma olhada nesse material de onde ele obtém as informações, descobrir quem o escreve e onde é escrito. Ele olha para mim com grande expectativa. O que é? Você vai ter que conseguir um exemplar. Henry me avisa. Eu consigo. Mesmo assim, isso não faz sentido. Como alguém pode saber disso? Os dados estão sendo fornecidos por alguém? Acha que pode ser um de nós? Não. Um deles, então? Pode ser. Nunca pensei em verificar essas porcarias que publicam teorias da conspiração. Talvez eles pensem que lemos tudo isso e acreditem que podem nos fazer aparecer, vazando esse tipo de informação. Quero dizer, ele para e pensa por um instante. Droga, John, não sei. Mas precisamos dar uma olhada nisso. Não é coincidência, disso eu tenho certeza. Caminhamos em silêncio ainda um pouco chocados, pensando em possíveis explicações. Bernie Kouser nos segue num trote animado, a língua para fora da boca, sua capa caída para um lado, arrastando na calçada. Ele faz sucesso com as crianças, e muitas nos fazem parar para brincar com o cachorro. O parque fica no extremo sul da cidade. Em sua área mais afastada, há 2 lagos adjacentes, separados por uma faixa estreita de terra que leva à floresta além deles. O parque propriamente dito é composto por 3 campos de beisebol, um parquinho infantil e um grande pavilhão onde voluntários servem cidras e fatias de torta de abóbora. 3 carroças de feno estão paradas ao lado da trilha de cascalho, com uma grande placa onde se lê a inscrição: Morra de medo, corridas assombradas de Halloween, início ao pôr do sol, $5 por pessoa. A trilha passa de cascalho à terra antes de chegar à floresta, cuja entrada foi decorada com recortes de papelão com formas de fantasma e de gnomos. Parece que o trajeto da corrida assombrada inclui a floresta. Olho em volta procurando por Sam, mas não vejo ali. Gostaria de saber se ela vai participar da corrida. Henry e eu entramos no pavilhão. As líderes de torcida estão ali. Algumas fazem pinturas com temas de Halloween no rosto das crianças. Outras vendem rifas para o sorteio que será realizado às 6 da tarde.
Oi, John. Alguém diz atrás de mim. Eu me viro e lá está Sarah, segurando sua câmera. O que achou do desfile? Sorriu para ela e põe as mãos nos bolsos. Há um fantasmirinha branco pintado em seu rosto. Oi, respondo. Eu gostei. Acho que estou me acostumando com esse charme de cidade pequena de Ohio. Charme? Você quer dizer tédio, não é? Dou de ombros. Não sei, não é ruim. Ei, é o amiguinho da escola? Eu me lembro de você. Ela diz, abaixando-se para afagar a cabeça de Barnicosa. Ele sacode o rabo freneticamente, pula, tenta lamber o rosto de Sarah. Ela ri. Olho por cima de meu ombro. Henry está a uns 6 metros afastado, conversando com a mãe de Sarah em uma das mesas de piquenique. Fico curioso para saber sobre o que eles estão falando. Acho que ele gosta de você. O nome dele é Barnicosa. Barnicosa? Isso não é nome para um cachorro adorável. Olhe só para essa capa. Que coisa mais fofa. Sabe, se não parar com isso, vou acabar sentindo ciúmes do meu próprio cachorro, digo. Ela sorri e se levanta. Então, vai comprar minha rifa ou não? O dinheiro vai ser usado para reconstruir um abrigo de animais. O lugar foi destruído por um incêndio no mês passado. É uma instituição sem fins lucrativos e fica no Colorado. É mesmo? E como uma garota de Paradise, Ohio, fica sabendo sobre um abrigo de animais no Colorado? Minha tia cuida do local. Eu convenci todas as garotas da equipe de torcida a participar. Vamos viajar até lá e ajudar na construção. Vamos ajudar os animais e ficar longe da escola e de Ohio por uma semana. Todos saímos ganhando. Imagino Sarah usando um capacete, empunhando o martelo. A imagem me faz sorrir. Então, está dizendo que vou ter que cuidar da cozinha sozinho por uma semana? Encena um suspiro exagerado e balança a cabeça. Não sei se posso apoiar essa viagem agora, mesmo que seja pelos animais. Ela ri e bate em meu braço. Eu pego a carteira e dou a ela $5 por 6 rifas. E essas 6 são as da sorte, ela diz. São? É claro. Você se comprou de mim, bobinho. Nesse momento, olhando por cima do ombro de Sarah, vejo Mark e sua turma entrando no pavilhão. Vai à corrida assombrada? Sarah pergunta. Sim, eu estava pensando nisso. Deveria ir, é divertido. Todo mundo vai e é bem assustador mesmo. Mark nos vê conversando e assume uma expressão carancuda. Ele vem em nossa direção. A roupa é a mesma de sempre. Agasalho do time, jeans, cabelo cheio de gel. Então, você vai? Pergunta Sarah. Mark nos interrompe antes que ela possa responder. O que achou do desfile, Johnny? Ele pergunta. Sarah se vira e olha para ele com um ar reprovador. Gostei muito, respondo. Vai participar da corrida assombrada ou tem muito medo? Eu sorrio para ele. Para dizer a verdade, eu vou participar. Vai ter um ataque como aquele do primeiro dia de aula e sair correndo da floresta, gritando e chorando como um bebê? Não seja idiota, Mark. Sarah interfere. Ele olha para mim furiosamente. Estamos cercados por muita gente e não há nada que ele possa fazer sem causar uma cena. E nem acredito que ele faria alguma coisa, mesmo que fosse diferente. Tudo a seu tempo, diz Mark. Você acha? O seu está chegando, ele diz. Pode ser, eu falo, mas ele não virá por você. Chega, grita Sarah. Ela se coloca entre nós, empurrando-nos para longe um do outro. As pessoas estão observando. Ela olha em volta como se estivesse constrangida com toda aquela atenção. Depois olha feio para Mark primeiro, em seguida para mim. Tudo bem. Então briguem, se é isso que querem fazer. Boa sorte. Sarah diz e se vira para ir embora. Eu a vejo se afastar. Mark nem olha para ela. Sarah. Eu chamo, mas ela continua andando e desaparece no pavilhão. Em breve, Mark resmunga, eu encaro. Duvido. Ele volta para perto de seu grupo de amigos. Henry se aproxima de mim. Não creio que ele tenha vindo perguntar sobre a lição de casa de matemática, não é? Não exatamente, confirmo. Eu não me preocuparia com ele, diz Henry. Ele parece falar mais do que fazer, mas eu não. Retruco olhando para o lugar onde Sarah desapareceu. Devo ir atrás dela? Pergunto e olho para ele, apelando por aquela sua porção de homem casado e apaixonado, aquela parte que ainda sente falta da esposa todos os dias, não aquela parte que quer me ver seguro e protegido. Ele assente, sim. Ele responde suspirando, por mais que eu odeie admitir, você provavelmente deve ir atrás dela.
Capítulo 13. Crianças correndo, gritando em escorregadores e balanços, todas com um saco de doces na mão, a boca cheia deles. Crianças vestidas como personagens de desenho animado, monstros, gnomos e fantasmas. Cada morador de Paradise devia estar no parque nesse momento. E no meio de toda essa loucura, vejo Sarah sentada sozinha no balanço, movendo-se suavemente. Atravessa o mar de crianças gritando e rindo. Quando me vê, Sarah sorri, seus grandes olhos azuis cintilantes como faróis. Precisa de alguém para empurrá-la? Pergunto. Ela aponta para o balanço vago ao meu lado e eu me sento nele. Tudo bem? Pergunto. Sim, estou bem. Ele só me cansa. Sempre que está com os amigos, ele tenta parecer durão, cruel. Ela gira o balanço até a corda ficar tensa e então levanta os pés e o brinquedo gira para o outro lado, primeiro lentamente, depois ganhando velocidade. Ela ri o tempo todo, o cabelo louro voando atrás dela, faça igual. Quando o balanço finalmente para, o mundo continua rodando. Onde está Bernie Kosar? Eu o deixei com Henry, respondo. Seu pai? Sim, meu pai. Sempre cometo esse erro, chamar Henry pelo nome quando devia chamá-lo de pai. A temperatura está caindo rapidamente e os nódulos de meus dedos estão brancos na corda do balanço, esfriando cada vez mais. Vemos as crianças correndo como loucas à nossa volta. Sarah olha para mim e seus olhos parecem mais azuis do que nunca na escuridão que se aproxima. Nós nos olhamos em silêncio sem nenhum dos dois dizer nada, mas transmitindo muitas coisas. As crianças parecem desaparecer no fundo da cena. Então ela sorri de modo tímido e desvia o olhar. Então, o que vai fazer? Pergunto. Sobre o que, Mark? Ela encolhe os ombros. O que posso fazer? Já terminei tudo com ele e vivo dizendo que não tenho nenhum interesse em voltar. Eu faço que sim com a cabeça. Não sei bem como responder. Bem, acho melhor tentar vender as rifas. Falta só 1 hora para o sorteio. Quer ajuda? Não, tudo bem. Vá se divertir. Bernie Kosar deve estar sentindo sua falta. Mas não vá embora antes da corrida. Talvez possamos participar juntos. É claro, respondo. A felicidade cresce dentro de mim como uma flor desabrochando, mas tento escondê-la. Vejo você daqui a pouco, então. Boa sorte com as rifas. Ela segura minha mão por uns 3 segundos. Depois a solta, pula do balanço e se afasta apressadamente. Fico ali sentado, me balançando lentamente, apreciando o vento que não sentia há muito tempo, porque passamos o último inverno na Flórida e o interior no sul do Texas. Quando volto ao pavilhão, Henry está sentado a uma mesa de piquenique, comendo uma fatia de torta com Bernie Kosar deitado no chão a seus pés. Como foi? Bem, respondo com um sorriso. De algum lugar surge o brilho alaranjado e azul de fogos de artifício, e a luz explode no céu. Isso me faz pensar nos fogos que vi no dia da invasão. Voltou a pensar naquela segunda nave que eu vi? Henry olha em volta para ter certeza de que ninguém nos ouve. Temos a mesa de piquenique só para nós, e ela está posicionada em um canto afastado do movimento. Pensei um pouco nisso, mas ainda não sei o que significa. Acha que ela pode ter vindo para cá? Não. Seria impossível. Se a nave era movida a combustível comum, como você diz, não poderia ter percorrido essa distância sem parar para abastecer. Fico sentado e quieto por um momento. Queria que fosse possível Queria que a nave tivesse vindo para cá com a gente. É uma ideia agradável. Henry concorda. 1 hora depois, eu vejo os jogadores de futebol, Mark na frente do grupo, atravessando o gramado. Eles estão vestidos de múmia, zumbis, fantasmas, 25 deles no total. Sentam-se nos bancos do campo de beisebol mais próximo. E as líderes de torcida que estavam pintando o rosto das crianças aplicam a maquiagem para completar a fantasia de Mark e seus amigos. Só então compreendo que o time de futebol é responsável por tornar a corrida de carroças bem assustadora. Eles estarão esperando por nós no meio da floresta. Está vendo aquilo? Pergunto a Henry. Henry olha para o grupo e movimenta a cabeça em sentido afirmativo. Depois pega seu café e bebe um grande gole. Ainda acha que devo participar da corrida? Ele pergunta. Não, respondo. Mas vou assim mesmo. Eu já imaginava. Mark está vestido como um zumbi, usando roupas pretas e rasgadas, com maquiagem preta e cinza no rosto e manchas vermelhas espalhadas pelo corpo para simular sangue. Quando a fantasia está completa, Sarah se aproxima dele e diz alguma coisa. Mark ergue a voz ao responder, mas não consigo entender o que ele diz.
Seus movimentos são animados, e ele fala tão depressa que percebo que está atropelando as palavras. Sarah cruza os braços e balança a cabeça para ele. Seu corpo fica tenso. Eu ameaço me levantar, mas Henry segura meu braço. Não, ele diz. Ele só está afastando ainda mais. Olho para eles e desejo muito ouvir o que dizem, mas há muitas crianças gritando, e é impossível decifrar as palavras. Quando os gritos param, os dois estão frente a frente olhando-se, e há uma expressão carancuda e magoada no rosto de Mark, enquanto Sarah dá um meio sorriso incrédula. Então ela balança a cabeça e se afasta. Eu olho para Henry. O que devo fazer agora? Nada, ele diz. Absolutamente nada. Mark volta para perto dos amigos. Ele está sério, de cabeça baixa. Alguns deles olham em minha direção. Surgem sorrisos sarcásticos. Segundos depois, eles começam a caminhar para a floresta. Uma marcha metódica, lenta, 25 garotos fantasiados desaparecendo entre as árvores. Para passar o tempo, volto ao centro da cidade com Henry e vamos jantar no Hungry Bear. Quando caminhamos de volta ao pavilhão, o sol se pôs e a primeira carroça cheia de feno é puxada para a floresta por um trator verde. A multidão diminuiu bem, e os que ainda restam são basicamente colegiais e adultos animados, um total de 100 pessoas mais ou menos. Procuro postar entre elas, mas não a vejo. A segunda carroça parte 10 minutos depois. De acordo com o panfleto, a corrida toda leva meia hora. O trator percorre a floresta bem devagar, alimentando a expectativa, e quando ele para, os participantes devem saltar da carroça e percorrer trilhas diferentes a pé. Aí é quando começam os sustos. Henry e eu estamos parados diante do pavilhão, e mais uma vez eu olho para a fila de pessoas que esperam por sua vez. Ainda não vi Sarah. Meu celular vibra no bolso da calça. Não me lembro da última vez em que meu celular tocou sem que fosse Henry. Um identificador de chamadas mostra Sarah Hart. O entusiasmo me invade. Ela deve ter registrado meu número em seu aparelho no mesmo dia em que deixou o dela no meu. Alô, atendo. John? Sim, sou eu. Oi, é Sarah. Ainda está no parque? Ela pergunta. Sua voz soa tranquila, como se ela telefonar para mim fosse normal. E eu não devesse estranhar porque ela tem meu número. Apesar de eu nunca tê-lo divulgado. Sim, ótimo. Chego aí em 5 minutos. A corrida já começou? Sim, há uns poucos minutos. Você ainda não foi, não é? Não. Ótimo. Então podemos ir juntos. Sim, com certeza, eu digo. A segunda carroça está se preparando para sair agora. Perfeito. Eu chego em tempo de ver a terceira saindo. Estou esperando, então. Eu desligo com um sorriso largo no rosto. Tome cuidado nessa corrida. Henry me aconselha, serei cuidadoso. Paro e tento dar alguma leveza à minha voz. Não precisa esperar. Tenho certeza de que consigo uma carona para voltar para casa. Estou disposto a ficar e morar nessa cidade, John. Mesmo ciente de que provavelmente é mais sensato partirmos, considerando o que já aconteceu aqui. Mas você precisa colaborar comigo. E esta é uma situação em que conto com sua cooperação. Não gostei nada de como aqueles garotos olhavam para você agora há pouco. Eu vou ficar bem, digo. Eu sei que vai, mas só por precaução prefiro ficar aqui esperando. Suspiro resignado. Tudo bem. Sarah chega 5 minutos depois com uma amiga muito bonita que já vi antes, mas a quem nunca fui apresentado. Ela agora veste jeans, suéter de lã e jaqueta preta. O fantasma branco desapareceu de sua face direita e o cabelo está solto, caindo sobre os ombros. Ei, você, ela diz. Oi. Sarah me abraça, um pouco hesitante. Sinto o perfume que emana de seu pescoço antes de ela se afastar. Oi, pai do John. Ela cumprimenta Henry. Essa é minha amiga, Emily. É um prazer conhecer vocês duas, Henry responde. Então, vão mesmo enfrentar o terror desconhecido? Pode apostar que sim, diz Sarah. Acha que o mocinho aqui vai aguentar? Não quero que ele fique muito assustado por minha causa. Ela aponta para mim sorrindo. Henry também sorri, e posso dizer que ele já gosta de Sarah. É melhor ficar perto dele, só por precaução. Ela olha por cima do ombro. A terceira carroça já está com um quarto de sua ocupação. Eu vou cuidar dele, diz. É melhor nos apressarmos. Divirtam-se, diz Henry. Sarah segura minha mão e nós três corremos para a carroça de feno. Uns 50 metros distante do pavilhão, há uma fila de cerca de 30 pessoas. Nós entramos no final dela e começamos a conversar.
embora eu me sinta um pouco tímido e só escute a conversa das duas garotas. Enquanto esperamos, vejo Sam parado a alguns passos de nós, como se não conseguisse decidir se deve ou não se aproximar. Sam, eu grito com entusiasmo, maior do que pretendia. Ele tropeça. Vai participar da corrida conosco? Ele dá de ombros. Se não se incomodarem, é claro que não. Sarah responde, fazendo um gesto para convidá-la a entrar na fila. Sam fica ao lado de Emily, que sorri para ele. A resposta dele é um rubor imediato e intenso. E fico feliz por ele estar ali conosco. De repente, um garoto se aproxima com um rádio comunicador. Eu o reconheço do time de futebol. Oi, Tom, Sarah cumprimenta. Oi, ele responde. Ainda há 4 lugares nessa carroça. Quer embarcar? Está falando sério? Sim. Passamos na frente da fila e pulamos na carroça, onde nos sentamos juntos sobre um fardo de feno. Acho estranho Tommy não pedir nossos bilhetes. Estou curioso sobre o motivo que o levou a nos passar na frente de todos que já esperavam na fila. Algumas pessoas olham para nós com evidente indignação. Não posso dizer que não entendo a reação delas. Divirtam-se, Tommy diz com um sorriso gelado. Como é que é isso que as pessoas exibem quando sabem que algo de ruim acontece com alguém de quem não gostam? Isso foi bem esquisito, comento. Sarah não dá muita importância ao ocorrido. Ele deve ter algum interesse em Emily. Meu Deus, espero que não. Emily responde fingindo ânsia. Eu olho para Tommy. A carroça parte com metade de sua lotação. Outro fato que me intriga, considerando o tamanho da fila de espera. O trator reboca o veículo, que vai sacudindo pela trilha de cascarro e terra, aproximando-se da entrada da floresta, onde sons fantasmagóricos são transmitidos por alto-falantes escondidos. A floresta é densa e não há luz alguma ali, exceto dos faróis do trator. Quando forem desligados, eu penso, só haverá escuridão. Sarah segura minha mão outra vez. Ela é fria ao toque, mas uma onda de calor me invade. Ela se inclina para mim e cochicha. Estou com um pouco de medo. Figuras de fantasmas penduradas nos galhos baixos param sobre nós, e fora da trilha, recortes de zumbis foram deixados apoiados nas árvores. O trator para e apaga os faróis. Quando estroboscópios intermitentes piscam por 10 segundos. Não há nada de assustador neles. Só quando param eu entendo qual é o efeito. Os olhos levam alguns segundos para se ajustar e não conseguimos enxergar nada. Um grito corta a noite e Sarah fica tensa ao meu lado. Figuras passam por nós, estreitos os olhos para tentar enxergar alguma coisa e noto que Emily se aproximou de Sam, que sorri muito satisfeito. Eu, na verdade, sinto um pouco de medo. Passo um braço cuidadosamente em torno de Sarah. Somos tocados nas costas e ela se agarra à minha perna. Alguns gritam. Com um solavanco, o trator retoma a jornada e não há nada além de árvores na faixa iluminada pelos faróis. Seguimos em frente por mais 3 ou 4 minutos. A expectativa cresce, como o medo do mau presságio de ter de percorrer a pé a distância que até então cobrimos no trator. Então o veículo entra em uma clareira circular e para. Fim da linha, grita o condutor. Quando a última pessoa desce, o trator vai embora. Sua luz desaparece na distância, deixando-nos na companhia da noite e dos sons que nós mesmos fazemos. Merda, alguém resmunga, e todos nós rimos. Somos 11 no total. Um caminho de luzes se acende, mostrando por onde devemos seguir, e depois tudo se apaga. Fecho os olhos e me concentro na sensação dos dedos de Sarah entrelaçados nos meus. Não consigo entender por que faço isso todos os anos. Emily anuncia nervosa, cruzando os braços como se quisesse proteger. As outras pessoas começam a percorrer a trilha, e nós a seguimos. As luzes às vezes se acendem e se apagam em seguida para nos orientar. Os outros estão à nossa frente, a uma distância que não nos possibilita vê-los. Mal consigo ver o chão em que piso. 3 ou 4 gritos cortam o ar. Ah, não! Sarah murmura apertando minha mão. Parece que já vamos ter problemas. Algum objeto pesado cai sobre nós. As 2 garotas gritam. Sam também. Eu tropeço e caio. Ralo o joelho e me enrosco nessa coisa que não consigo identificar. Segundos depois, percebo que é uma rede. Que diabos é isso? Sam pergunta. Rasga a malha de cordas. Mas no instante em que me liberto, sou empurrado com força para trás. Alguém me agarra e me arrasta para longe das garotas e de Sam. Eu me livro e fico em pé.
mas sou imediatamente atingido pelas costas novamente. Isso não faz parte da corrida. Solte-me, uma das meninas grita. A resposta é uma gargalhada masculina. Não consigo enxergar nada. As vozes das garotas se afastam de mim. John, Sarah me chama. Onde você está, John? É a voz de Sam gritando. Levanto-me para ir atrás dele, mas sou atingido novamente. Não, isso não está certo. Sou abordado, sou jogado no chão e o impacto me deixa sem ar. Levanto-me depressa e tento recuperar o fôlego, apoiando a mão em uma das árvores para me sustentar. Há terra e folhas em minha boca. Fico ali, parado por alguns segundos e não ouço nada além de minha respiração ofegante. Quando já começo a pensar que sou sozinho, alguém me empurra e me joga contra uma árvore próxima. Bato com a cabeça no tronco e por um instante vejo estrelas. Fico surpreso com a força dessa pessoa. Toco minha testa e sinto sangue em meus dedos. Olho em volta novamente, mas não consigo ver nada além da silhueta das árvores. Escuto um grito de uma das garotas, depois o som de uma luta. Ranjo os dentes. Estou tremendo. Tem alguém entre as árvores à minha volta? Não sei, mas sinto que olhos me espreitam de algum lugar. Tire as mãos de mim, Sarah grita. Percebo que ela está sendo arrastada para longe. Tudo bem, digo para a escuridão, para as árvores. A raiva está me dominando. Você quer brincar? Pergunto dessa vez mais alto. Alguém ri perto de mim. Dou um passo na direção do som. Sou empurrado para trás, mas consigo recuperar o equilíbrio antes de cair. Dou um soco aleatório no ar e esfolo a mão em um tronco. Não há mais nada a fazer. De que adianta ter legados se eles não são usados quando é necessário? Mesmo que Henry e eu tenhamos de carregar a caminhonete essa noite e partir para outra cidade, pelo menos terei feito o que tinha de fazer. Quer brincar? Grito novamente. Eu também sei brincar. Um fio de sangue escorre pela lateral de meu rosto. Sim, eu penso, é isso mesmo. Eles podem fazer tudo o que quiserem, mas não vão tocar em um fio de cabelo de Sarah, ou de Sam, ou de Emily. Respiro profundamente e sinto a descarga de adrenalina. Um sorriso gelado se forma em meu corpo. E meu corpo parece ficar maior, mais forte. Minhas mãos se acendem e emitem uma luz intensa que se espalha pela noite, iluminando o mundo repentinamente. Olho para cima. Uso as mãos como lanternas na direção das árvores e corro a toda velocidade pela noite.